Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Acompanhar o que as crianças assistem na internet é a melhor forma de prevenir que elas acessem conteúdos impróprios, como o da boneca Momo, que sugere desafios perigosos. Uma criança assiste um vídeo infantil pela internet e de repente aparece uma figura assustadora que interrompe o filme e começa a dar ordens. A espécie de assombração virtual, conhecida como boneca Momo, faz ameaças, cria desafios e induz as crianças a se automutilarem. A figura é uma boneca japonesa que foi exibida em uma galeria de artes em Tóquio em 2016. Como e quem utilizou o objeto para produzir os vídeos ameaçadores ainda é um mistério, mas na internet tudo acaba se espalhando rapidamente. Preocupados, os pais buscam informações na internet. Eles querem proteger os filhos, mas aí surge um outro problema do mundo virtual. Quanto mais pessoas digitam a palavra Momo em sites de busca, existe a tendência que temas relacionados ao assunto sejam direcionados para aquele computador. É o efeito dos algoritmos que comandam nossas vidas no mundo virtual. A intenção é que o volume de dados produzido seja um volume esclarecedor acerca do que é o desafio Momo na internet. Se é uma farsa, se ele não entra dentro de vídeos no YouTube Kids, por exemplo, que isso seja produzido. O professor de marketing digital diz que a melhor forma de proteger as crianças é acompanhar de perto o que elas assistem na internet. Conversa e educação são as melhores formas para evitar possíveis danos provocados por desafios como o da boneca Momo. Muitas das vezes, aquela internet, aquele vídeo, aquele audiovisual, ele começa com um vídeo, por exemplo, bastante infantil, mas os pais não sabem qual é o próximo vídeo que segue após aquele primeiro que ele acessou. Então, há muitas pessoas com intenções maldosas em ambiente digital. Então, elas podem indexar com palavras-chave relacionadas às crianças, mas o conteúdo próximo não tem a ver com um conteúdo infantil. Você anda muito esquecido? Sai de casa e não lembra onde deixou a chave do carro ou já deixou de ir àquele compromisso do trabalho porque esqueceu a data? A correria pode sim levar ao esquecimento, mas quando a falta de memória se torna constante, talvez seja a hora de buscar uma ajuda médica. Diversas produções de Hollywood já retrataram problemas relacionados à perda de memória. Procurando Nemo, Como se fosse a primeira vez e Para sempre Alice, são alguns dos títulos que fizeram sucesso por abordarem algo complexo e singular, o esquecimento. Mas mesmo que essas produções possam ser atrativas e romanceadas, algumas situações pedem cuidado e um olhar mais atento. Depois de um trauma sofrido há alguns meses, se lembrar de coisas cotidianas não tem sido tarefa fácil para a empresária Juliana de Lisandro. Coisas curtas, eu não lembro. Eu não lembro onde que eu deixei a chave, eu não lembro de uma conversa que a gente possa ter de fatos importantes. Aí no outro dia você me pergunta, às vezes eu não vou saber. Para driblar alguns lapsos de memória recente, a cabeleireira teve que se adaptar. A chave de casa ganhou um chaveiro grande e fácil de ser localizado. O celular virou companheiro de todas as horas. Agenda, anotações, tudo agora é no aparelho. São 8 meses, um pouco mais de 8 meses. Eu tenho um assistente que faz a minha agenda de aulas e tudo que eu recebo de mensagem, eu respondo na hora, para agendamentos na hora, para mim não esquecer. Tanto os compromissos, quanto atendimento, quanto palestras, quanto aulas, eu tenho que anotar tudo, eu tenho que ser hiper organizado. O ser humano possui diversos tipos de memória e esquecimentos. O mais comum é a perda de memória a curto prazo. Memória a curto prazo, aquela informação que foi codificada vai ser interpretada pelo cérebro e, como o próprio nome diz, ela é de curta duração. Ela geralmente dura de 15 a 30 segundos, podendo até durar alguns minutos.
E à medida que vão chegando novas informações, aquelas informações antigas vão sendo descartadas pelo cérebro, pois ele reconhece que elas não são mais necessárias em um determinado período de tempo. Então, elas são substituídas por novas memórias. A memória, ela pode ser considerada em diversas categorias. Dentre essas duas mais comuns, a de curta duração e a memória de trabalho, ela está associada com os treinos diários em atividades repetidas. E aí uma fixação pelo cérebro em como desenvolver essas atividades. Então o cérebro ele se adapta. Ele começa a se tornar um problema quando se tem essas perdas de memória a curto prazo, quando ela começa a trazer algum prejuízo para a vida social e até mesmo para o dia a dia da pessoa. Esquecer onde colocou uma chave, onde guardou um dinheiro, onde marcou um compromisso ou algum outro tipo de atividade, isso pode acontecer com todo mundo. Ele passa a ser patológico, né, quando o significado de uma imagem visoespacial cerebral, ela começa a ter prejuízo. No caso da Juliana, a causa do problema já foi identificada e o tempo tem sido o melhor remédio. O trauma, ele tem duas faces. Ele te faz ver a sua vida de uma outra ótica, mas ao mesmo tempo isso tem um preço. Então, assim, ou você renasce, faz o melhor, que o trauma tira o melhor desse trauma, ou você se entrega a ele. Eu tirei o melhor dessa dor, desse trauma, dessas perdas que eu tive. Mas eu tive algumas sequelas e eu aprendo a me adaptar a essas sequelas. Melancia, caju, melão, graviola. No Rio de Janeiro, o Museu da Vida, na Fundação Oswaldo Cruz, recebe a exposição Cidade Acessível. A mostra é interativa, convida o visitante para os desafios do dia a dia de quem vive com alguma limitação física. Ao andar pelas ruas da cidade onde você mora, já parou para pensar nas dificuldades que um cadeirante ou um cego vivem no dia a dia para ir ao trabalho, por exemplo? O direito de ir e vir é de todos, mas ele tem sido respeitado? O Brasil tem quase 52 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Para alertar sobre as dificuldades que esses cidadãos enfrentam, foi montada uma exposição interativa no Rio que debate a inclusão e a acessibilidade. A mostra é dividida em 6 módulos e desafia o público a viver como uma das pessoas com algum tipo de deficiência. Maria escolheu a cadeira de rodas e conta sobre essa experiência. É muita dificuldade, sim, para quem tem cadeira de rodas. Rua, né, esburacada para subir passarela, para atravessar a avenida. Como sempre, todo dia, para subir no ônibus também é muita dificuldade, porque às vezes os elevadores não funcionam. Lilian vivenciou como é não enxergar numa cidade. Eu acho que a dificuldade é muito maior do que se pode imaginar. Só você vivendo, é que você vai sentir a dificuldade do outro. O objetivo da exposição da Cidade Acessível é você se colocar no lugar do outro, experimentar de verdade o que é alguma dificuldade. Então, com isso, você refletir de como que você tem que atuar no mundo frente às diferenças, olhar para o outro e se olhar. Neste espaço, o visitante é convidado a passear em uma praça e experimentar outros sentidos além da visão, como o tato e o olfato nestas caixas. Além disso, vídeos orientam sobre a autonomia da pessoa com deficiência. O mais importante é a gente estar disposto a ajudar quando a pessoa solicitar. Acho que a autonomia vem daí, a pessoa ter o poder de decidir se ela quer uma ajuda ou não, se ela precisa de uma ajuda ou não. A gente entende a questão da acessibilidade com um fortalecimento da cidadania dentro da nossa sociedade. Então, ter essa exposição aqui é afirmar o direito das pessoas com necessidades especiais. Quando a gente prepara o mundo, a sociedade de uma maneira geral, para as pessoas com deficiência, também estamos preparando para nós mesmos, né? Porque um dia vamos envelhecer e teremos as limitações que a natureza vai nos impor. A
exposição Cidade Acessível está no Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Ela ficará até o final de outubro e pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 9 às 16h30, aos sábados, de 10 às 16. Vale conferir. O fim de semana será de definições na maioria dos campeonatos estaduais. No Rio de Janeiro, vamos saber quais as 4 equipes que vão disputar o segundo turno e quais as que devem jogar o turno final. Em São Paulo, começam as quartas de final do estadual. Na Bahia, mais adiantado, as semifinais. Em Minas e no Rio Grande do Sul, vamos conhecer os 8 classificados para a fase de mata-mata. E isso tudo vai acontecer entre 2 amistosos da seleção brasileira, o que mostra como é confuso esse nosso calendário e como se dá pouco valor ao principal produto do nosso futebol. O pior de tudo é que nada disso é novo, o que significa que não aprendemos com as derrotas. Aliás, por falar em aprender, algumas regras do futebol mudam em junho, no meio do ano. No Brasil, será no meio do Campeonato Brasileiro. Vai dar confusão. Depois, ainda querem que o torcedor encha os estádios. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.